Olá, nós vamos ver agora as revoltas coloniais, dentro das revoltas coloniais, as revoltas nativistas, que tem uma diferença das emancipacionistas. As revoltas nativistas elas ocorreram no século XVII e XVIII, no início do século, né? Do século XVIII. E não tinha proposta nenhuma de independência, era uma revolta interna, e todas elas vieram da elite, tá? E a elite insatisfeita com alguma coisa durante o domínio colonial. Localista, caráter regional. A revolta não tinha expansão nacional. Era bem no local onde ela fez. E era contrária aos aspectos pontuais do pacto colonial. O que era o pacto colonial? A metrópole abasteceria a colônia com produtos manufaturados e a colônia abasteceria a metrópole com gêneros tropicais, tudo que fosse produzido aqui, né? Inclusive ouro, cana-de-açúcar, tudo aquilo. A primeira revolta que nós vamos ver é a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. Você tinha de um lado os latifundiários, grandes proprietários, produtores de algodão, né, principalmente, de um lado e os jesuítas de outro, porque os jesuítas eles vieram com a missão de catequizar, ou seja, salvar, entre aspas, os índios e não deixavam escravizar os indígenas. E os latifundiários lá do Maranhão, que não tinha acesso à mão de obra africana ainda, né? Eles acabaram optando por escravizar os índios. E aí veio um atrito entre eles, né, os padres jesuítas e os grandes proprietários. Também acontece o seguinte: nesse período Portugal, né, Portugal criou uma companhia de comércio do Maranhão. É uma companhia de privilegiada, né, de burgueses amigos do rei, né? E só eles poderiam levar para o Maranhão mercadorias e buscar os gêneros tropicais lá do Maranhão. Então essa companhia, os navios delas vinham, traziam escravos, traziam mercadorias, tudo aquilo que tinha e levavam os produtos aqui do Brasil. Mais barato, é claro. Vendia mais caro e vendia e comprava mais barato. Então eles eram carregados do fornecimento de escravos mais monopólio do comércio. Aí as elites locais ficaram descontentes, né, porque os preços que vinham abusivos da companhia de comércio e má qualidade dos produtos, e trazia qualquer coisa, até por decena eles traziam, e vendiam caro. Outra coisa, os escravos que eles traziam eram caríssimos para a região pobre lá do Maranhão. Qual foi o objetivo dessa revolta, né? Escravizar índios e eliminar a companhia de comércio, para poder ficar livre para comercializar com qualquer um. Os líderes eram Manuel e Tomás Beckman, que eram os líderes dessa revolta. O que foi o resultado dessa revolta? Os líderes foram enforcados, os jesuítas retornam ao Maranhão, que eles tinham sido expulsos, né? Para poder catequizar índios, etc. E a Companhia do Comércio continua atuando, embora sem o monopólio. Pode vir outros mercadores vender lá no Maranhão. Então, assim termina essa primeira revolta nativista. Outra revolta nativista foi a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, em 1707 a 1709. Olha, quem que é? Quem chegou à região do Ouro primeiro foram os bandeirantes paulistas. Eles, né, com vários, Bartolomeu Bueno, Bartolomeu Dias, Fernão Dias Paz, uma série de bandeirantes que fizeram essa história, né, do ouro, Borba Gato, né? É, então eles se sentiam dono dessa região que eles descobriram, a região lá em Minas Gerais, né? Do outro lado, você tem os emboabas, que quando a notícia do ouro chegou na Europa, no Nordeste, qualquer lugar do Brasil, atraiu para a região uma série de forasteiros. Então os bandeirantes eles se implicaram e começou uma guerrinha com os emboabas. Foi uma guerra sangrenta, viu? Até existe aqui ó, um local chamado, que eles foram traídos, né, chamado Capão da Traição, um lugar
onde eles foram encurralados, né? E mataram uma grande, né, quantidade de paulistas. Aí os paulistas perderam a guerra. Em compensação, São Paulo, por ordem do rei, separou de Minas Gerais, que a capitania de Minas Gerais era atrelada a São Paulo. Então agora Minas Gerais é uma capitania separada, agora não é mais dependente de São Paulo. E São Paulo, os bandeirantes paulistas, então, eles vão marcar outro rumo. Então, eles vão pegar as suas expedições, vão sempre buscar ouro aonde? Em Goiás e no Mato Grosso. Foi assim que Bartolomeu Bueno da Silva, o pai e depois o filho, vieram descobrir o ouro na região do Rio Vermelho e fundaram, né, o Arraial da Vila Boa, que é Goiás Velho, então, o início da colonização de Goiás aqui, e as minas de Cuiabá, que foram achadas também na região, mais ou menos na mesma época. E assim termina a Guerra dos Emboabas. Outra revolta que é nativista, você vê que não tem nenhuma ideia de independência, não tem nada disso. Foi a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco em 1710. O Olinda era a cidade alta, onde ficavam, aqui Olinda, né? Cidade de Olinda, Recife ao fundo. É claro que hoje essa Recife está mais moderna, naquele tempo não era assim, com prédios, não. Olinda, onde ficavam os grandes produtores de cana-de-açúcar. Então, eram chamados quase que os coronéis, né? Os senhores de engenho. Recife, que era no nível do mar, era habitada por várias pessoas, mas entre elas vários comerciantes portugueses, que eram denominados pejorativamente pelos fazendeiros lá de Olinda de mascates, né? Mascate é aquele que vende de porta em porta, né? Que anda vendendo. Então, mas eles tinham seu comércio estabelecido. Qual que era a causa básica? Portugal dá autonomia a Recife para virar vila, né? E Olinda não aceita de forma alguma, tem que ser dependente de Olinda, como era. Aí o Recife, aí eles vão fazer um combate, né? No final, o rei de Portugal decide manter a autonomia de Recife, né? E torná-la capital de Pernambuco. Até hoje é a capital de Pernambuco. Os de Olinda, que já estavam decadentes, né? Graças ao declínio da produção açucareira, perderam a batalha nesse sentido aí. Veja que é todo de elite, né? Não tem nenhuma, né? Outra revolta é a revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, em 1720. Essa casa de fundição aqui, que eu expliquei na época da mineração do Brasil, é hoje onde funciona a Casa de Contos, uma casa cultural, né? Mas aqui era a casa de fundição. Todo o ouro que achasse em Vila Rica, na região de Vila Rica, que hoje era o Ouro Preto, tinha que ser levado para cá, para essa casa, onde era derretido, colocado em forma de barra e tirado um quinto para Portugal, que é 20%, que seria destinado para Portugal. É, Quem foi o líder, né? Então eles acharam que isso ia dar prejuízo para eles. Como de fato o rei ia pegar o ouro todo para eles, assim, o que pudesse pegar, o rei ia pegar. O líder foi Filipe dos Santos, que comandou uma revolta lá em Vila Rica, mas os soldados portugueses acabaram vencendo a guerra e o enforcou e esquartejou. Ele é o antecessor de Tiradentes, que foi esquartejado também em Vila Rica, mas foi bem mais na frente. Foi na época de 1792, né? Ok? Assim nós terminamos as revoltas nativistas, a aula das revoltas nativistas. Depois nós gravaremos outras revoltas que aconteceram no período colonial.